Olá, meu amigo. Você é ignorante? Acredito que todos conhecem pessoas ignorantes, que são aquelas pessoas vistas como retrógradas, sem conhecimento, consideradas tolas e imbecis até. São pessoas que sabemos que devemos ficar longe porque elas não são tão legais de conversar, já que, como a palavra diz, elas vão ignorar muita coisa que vamos dizer e prestar atenção apenas nos que elas estão pensando ou concordam. Por exemplo, tentar convencer alguém ignorante que ela está errada é pedir para jogar saliva fora, porque ela não vai te ouvir de jeito nenhum, nem tenta. Mas se eu te dizer que mesmo a ignorância, tendo esse ar ruim, e na maioria das vezes sendo mesmo, ela tem uma parte boa. Há muitas maneiras de aproveitar a ignorância a nosso favor de um jeito que nos impede de ficar ansiosos com alguma coisa e mantém nossa mente mais calma e liberta até. Por isso, eu venho para te explicar como a ignorância pode vir a ser algo proveitoso de uma forma. Primeiramente, para usarmos a ignorância a nosso favor, precisamos ter em mente que o equilíbrio é muito importante, até porque você não vai querer ser uma pessoa chata e inconveniente, então precisamos saber como maneirar isso aí. A ignorância não pode ser usada quando estamos conversando com uma pessoa de boa, ou em uma discussão casual, porque nesse contexto não há sentido em ignorar as informações de uma conversa de boa, porque nesse contexto tá todo mundo dialogando normal. Outra ocasião onde não devemos usar a ignorância é quando alguém está nos fazendo uma crítica, pois devemos estar sempre sujeitos a melhorar nossos pensamentos, ações, pois se ficarmos em uma bolha o tempo todo, o mundo afora vai parar de fazer sentido para você e apenas o mundo da sua cabeça vai parecer real. Então, furar a bolha, escutar opiniões diferentes, ajuda muito, e não necessariamente você precisa começar a concordar com todas as opiniões contrárias à sua. Apenas absorvê-las e usar o conhecimento delas é bom, então usar de ignorância nesses momentos não é proveitoso tanto para o seu conhecimento quanto para o seu aprendizado social. Um último momento de ignorância mal empregada é responder outras pessoas de maneira ignorante de um jeito grosseiro, desnecessário, mesmo que você esteja na razão no momento. Usar a ignorância nesses momentos transparece que na verdade você é apenas alguém arrogante e isso não lhe passa credibilidade nas suas palavras, mesmo se elas fazerem sentido. Então tome cuidado com todos esses momentos. Dito isso, podemos agora ver como podemos tirar proveito dessa reação ou estado chamado ignorância. Vamos supor uma ocasião onde você está em um círculo social e de repente aparece uma pessoa que começa a falar muitas coisas com sentidos tão presentes quanto os pais de Naruto. Ai, tadinho. Ele começa a falar tanta besteira que você começa a tentar entender onde foi que ele aprendeu a defecar pela boca. Seus pensamentos ficam mais confusos que o final de Evangelion. Uma alternativa para você nesse momento é sair desse local dando alguma desculpa suficiente para te livrar desse lugar e deixar a pessoa que você está conversando para trás, o que pode ser meio chato, ou então você pode usar da ignorância para lidar com esse momento. Mas lembre-se de se manter respeitoso, até porque o cara que está falando essas coisas não necessariamente quer fazer algum mal, mas pode estar apenas sendo inconveniente. Se o cara tá falando um par de coisas sem sentido, você pode apenas ir respondendo ele com respostas que podem não fazer sentido para você, mas podem fazer sentido pro falante, que depois de um tempo conversando, ele já vai ter suprido seu desejo social, se sentindo satisfeito e uma hora ele vai abandonar o local. Mas claro que às vezes ele pode continuar conversando, então você pode começar a ignorar mais ainda as informações que ele está passando, que podem ser consideradas tolas ou idiotas, já que não saber das coisas ou falar coisas que não fazem sentido por falta de conhecimento é um tipo de ignorância. E ignorando mais o que ele está falando, mantendo o respeito com ele, claro, você pode ir respondendo de maneiras mais secas e simples, que não demandam muito esforço de seu raciocínio. E talvez a pessoa até perceba que está falando bobagem e talvez pare. Esse contexto é bem comum em locais como a escola ou trabalho, mas pode acontecer em qualquer momento. E eu vou dar um exemplo de como eu lidei com uma situação assim. Um dia eu estava na fila do Burger King para comprar umas batatas fritas. Porém já estava tarde e quase fechando, com poucas chances da moça atender a mim. Até que um homem atrás de mim percebe esse momento onde a lanchonete estava fechando e os funcionários estavam comunicando que não iriam atender mais os clientes. Então ele começa a falar que é só continuar na fila, que a caixa nem vai perceber o que eu já estava aqui antes, que a mente das pessoas são falhas, e ele até mesmo começou a citar o Mr. M por causa dos ilusionismos dele. Resumindo, ele não estava falando nada com nada. E vocês se perguntam o que eu fiz nessa situação, né? Bem, foi bem simples. No momento que eu percebi que o que saía daquele cara não tinha nem pé nem cabeça, eu apenas comecei a falar: sério? É mesmo? Entendi. Ok. Eu liguei o botão da ignorância e comecei a só escutar, falar qualquer coisa que faça parecer que eu tô entendendo e depois esquecer completamente o que ele tava me dizendo. No final, ele apenas foi embora, porque viu que a atendente não ia mais receber os clientes da fila. Ah, vocês devem estar se perguntando se eu peguei a batata frita. Sim, eu peguei a batata frita. Eu apenas fui sincero e disse que eu queria apenas um balde de batatas, que era uma coisa pequena. Então ela me entregou, paguei e saí. Foi uma situação que se eu começasse a me importar com o que ele tava dizendo, eu iria passar um nervoso de graça. Então apenas não me importei e ignorei tudo que ele tava falando. Outra situação em que sua
sua ignorância pode vir a ser útil é com as pessoas que estão querendo ser inconvenientes mesmo, estão xingando ou estão tentando desmerecer alguém de alguma forma por motivo nenhum. Esse tipo de pessoa ignorante são pessoas bem chatas mesmo, mas nada que um botão não ligo pro que tu tá falando não corte o barato da pessoa, já que ela quer causar discórdia e te irritar esperando que você responda à altura dela. Então, é exatamente o que o sujeito deseja. Logo, uma solução para o ignorante como esse é apenas falar, beleza, tanto faz o que tu acha. Isso seria um grande dane-se pro que ele tá falando. E se ele continuar, apenas mantenha sua compostura ignorante e não ligue para as palavras do que ele tá dizendo. Obviamente, pode ser difícil para algumas pessoas porque sempre tem gente que lida da forma mais explosiva com pessoas assim. Então, sempre tente manter a calma e lembra que os inconvenientes que essas pessoas estão dizendo não te dizem respeito. Afinal, você sabe quem você é, sabe o que é verdade e o que não é. Logo, após cortar o barato do ser humaninho, ele vai ficar tão sem graça que vai continuar a dizer um monte de coisas sem sentido para tentar te afetar de alguma forma. E você continua sendo um bom ignorante nessa situação, que logo ele vai cansar de tentar te tirar dos eixos. Mais uma vitória graças ao poder da ignorância. Momentos assim, geralmente é muito mais fácil apenas ignorar o falante. Aí você não vai ter que se esforçar para pensar em uma resposta que vai deixar ele sem graça, porque apenas ignorar e não dar atenção mostra que todo o esforço e planejamento do cara de te desmoralizar foi em vão, um fracasso, um desastre. E no final, quem sai por cima, sem dizer grandes coisas, é você. Essa situação pode muito bem acontecer em escolas ou trabalhos, mas o mais comum que eu conheço é acontecer em ambientes como jogos eletrônicos ou até mesmo em esportes mesmo. Agora, o jeito que eu considero mais importante de usar a ignorância a seu favor é esse. Já ouviram a frase, a sabedoria é uma maldição que só quem a possui sabe o fardo que carrega? Bem, eu concordo em partes com essa afirmação. Em partes porque eu não considero a sabedoria uma maldição. Na verdade, eu vejo ela como uma bênção, que devemos sempre estar dispostos a adquirir. Porém, eu concordo que ter sabedoria de certas coisas às vezes é um fardo. Imagine assim, um meteoro está vindo em nossa direção nesse exato momento e você agora tem informação sobre isso. O que você faria? Imagino que a primeira coisa que você faria seria ficar desesperado, já que é um meteoro, né? Que vai matar toda a humanidade. Após se desesperar, o que seria em seguida? Tentaria ficar com seus familiares, talvez para aproveitar os seus últimos momentos? Contaria para o máximo de pessoas para que elas saibam o que o destino reserva para elas? Cada um faria o que achasse melhor, mas se você tivesse a oportunidade de não saber sobre o meteoro, você gostaria apenas de ignorar o fato que vai morrer depois de poucas horas? Gostaria apenas de continuar vivendo como estava antes, sem ter o fardo de saber que algo vai terminar com tudo e todos que conhece? Já que quando o meteoro colidir, praticamente vão passar só alguns minutos, e após o impacto, você nem vai perceber direito o que te acertou, pois vai ser muito rápido, meio que você nem vai saber o que aconteceu. Ou apenas gostaria de saber da verdade, viver na verdade e morrer sabendo da verdade. Muitos, acredito eu, gostariam de se manter na ignorância e apenas continuar sua vida normalmente sem ter que se preocupar com isso, e morrer talvez sem nem saber como. Alguns também podem considerar que saber do meteoro não ajudaria em nada, talvez apenas atrapalhasse, até porque tem coisas que para algumas pessoas não vale a pena saber por conta do estresse. Eu não sei vocês, mas se eu tivesse nessa situação, eu gostaria de saber da verdade, porque sabendo do meu destino, eu iria fazer coisas que eu não faria se não soubesse, então talvez eu aproveitaria melhor meus últimos momentos com minha família ou amigos. Entendem como a ignorância poderia ser usada dependendo da pessoa para aliviar uma dor ou ansiedade? Eu vou pegar um exemplo mais real e atual. O Covid ainda tá solta no mundo, muitas pessoas sofrem por conta disso, e há muita gente contando todas essas perdas de entes queridos, quantos infectados, quais países que colapsaram por causa disso, e meu Deus, quanta coisa ruim sobre apenas um assunto. Eu, nesse caso, me mantenho na ignorância, pois saber os números, os dados das fatalidades e doenças não me ajudaria em nada, apenas me manteria ansioso e aflito por conta da nossa realidade atual. Eu, na verdade, ignoro quase todas as notícias que aparecem nos jornais, pois eu já sei que o mundo é cruel, já sei que o mundo é perigoso e que há pessoas más a cada esquina planejando como fazer algo conosco. Então ligar a TV ou o celular apenas para ficar reafirmando o que eu já sei só me causaria mais mal, mais ansiedade, e eu quero mais tranquilidade, eu quero apenas paz. Quero ter meus momentos onde não vou ficar pensando em como o mundo está um caos. E eu recomendo fortemente que vocês façam o mesmo sobre algumas notícias. Não todas, até porque tem coisas que são importantes, nós sabemos mesmo. Mas na maioria das vezes, nos jornais, por exemplo, eu sugiro a vocês que apenas deem um tempo de jornal, de notícias, se vocês realmente as usam. Até mesmo de redes sociais, porque nela tem tanta briguinha besta que as pessoas se envolvem, que queremos ficar sabendo, mas no geral só saímos estressados do lugar. E não ganhamos nada com isso. Logo, a ignorância nesse sentido, a falta de conhecimento me ajuda a não ficar estressado. E eu não sinto nenhuma falta em não saber disso. Enfim, a ignorância é algo meio ruim no geral. Saber das coisas, buscar conhecimento é sempre bom. Porém, há momentos onde podemos aproveitar do não saber. Então, viva a nossa capacidade de escolher como vamos administrar nossos conhecimentos e como vamos usá-los em nossa vida. Viva por sermos sábios em momentos difíceis em nossas vidas. E às vezes, ser sábio também é ser ignorante em certos momentos. Então, viva a ignorância.